Depois da queda de Pedro Guimarães por denúncias de assédio sexual, a nova presidente da Caixa toma posse hoje. Ontem, o Tribunal de Contas da União abriu investigação contra o ex-presidente do banco e o Ministério Público do Trabalho fez uma inspeção na sede da instituição em Brasília. O destaque chegando com o João Pedro Melo. A economista Daniela Marques, que foi nomeada como nova presidente da Caixa Econômica Federal, assume oficialmente o cargo nesta terça-feira em uma cerimônia no Palácio do Planalto. A executiva teve o nome aprovado na semana passada pelo Comitê de Elegibilidade da Caixa e já assinou o termo de posse. O fato é que, diante das recentes denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o Ministério Público do Trabalho fez uma inspeção surpresa na sede do banco em Brasília. Essa inspeção foi coordenada pelo procurador Paulo Neto e teve o objetivo de avaliar o espaço físico da instituição onde os supostos assédios ocorreram. Ele destaca que a atuação do Ministério Público do Trabalho não está descartada na investigação. O assédio sexual e o assédio moral, eles andam conjunto. Geralmente, o assediador, quando a vítima não cede às suas investidas, ele parte para o assédio moral, né? Ele ignora, ele adota medidas de retaliação. Então, são condutas que andam conjuntamente. O fato é que a investigação se concentra nas denúncias de assédio moral, ao mesmo tempo que o Ministério Público Federal apura os relatos de assédio sexual. Ao longo do processo, também foram ouvidos outros funcionários do Banco Estatal e recolhidos documentos das salas do prédio sede da Caixa. Em entrevista à Globo News, Daniela Marques confirmou que mais 7 pessoas vinculadas à presidência da Caixa foram afastadas, entre elas o vice da área de logística, Antônio Carlos Ferreira. Em determinação conjunta com o Conselho, foi aprovar o afastamento, alguns conduzidos pelo próprio Conselho, como foi o caso de um outro vice-presidente, outras pessoas ligadas direto ao gabinete da presidência, que serão afastadas por mim. Então, já tem um grupo inicial que a gente quis afastar, não para julgar e não para condenar. Afastar para a gente preservar a imagem do banco nesse momento e isolar o problema do dia a dia dos negócios do banco. Também nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro falou pela primeira vez sobre a saída de Pedro Guimarães após as denúncias de assédio sexual. A apoiadores, ele disse, primeiramente, que o ex-presidente da Caixa havia sido afastado. Logo depois, se corrigiu. Em relação ao caso de assédio na Caixa, o senhor tem algo a dizer? Foi afastado do presidente da Caixa. Ou melhor, ele pediu afastamento, tá? Ele pediu. Bom, a gente vai voltar a esse tema um pouco mais tarde aqui na nossa programação e agora a gente fala sobre um levantamento que aponta que 2 em cada 3 processos abertos por assédio sexual na administração federal terminam sem qualquer tipo de punição. Os dados são da Controladoria Geral da União, foram divulgados pelo jornal Folha de São Paulo. Entre as 905 investigações abertas de 2008 até 2022, 633 foram concluídas e 272 ainda estão em andamento. Entre as já finalizadas, 432 chegaram ao fim sem qualquer tipo de penalidade ou o equivalente, a 65,7% do total. Outras 41 resultaram em advertências, 90 em suspensão e 95 em demissão do agressor. Vamos falar agora sobre a PEC da bondade, ou PEC kamikaze, ou PEC dos benefícios. Tudo depende do ponto de vista, né? Essa proposta de emenda à Constituição pode incluir, além de caminhoneiros e taxistas, motoristas de aplicativos. Então, até por isso, né? Aquele nome dado pela Juliana Rosa talvez seja o mais apropriado. PEC Coração de Mãe, sempre cabe mais um. Então, vão acomodar possivelmente motoristas de aplicativos. Com isso, o custo da medida chegaria a 50 bilhões de reais. A gente estava falando algo em torno de 41 bilhões, subiria para 50 bilhões. Quem tem mais informações para a gente é o Rafael Procópio. O governo e o Congresso correm contra o tempo para aprovar o pacote de benefícios sociais que promete combater a alta dos combustíveis e estipulam dia 15 de julho como data de início para pagar os beneficiários 2 dias antes do recesso parlamentar. A chamada PEC dos combustíveis, ou das bondades, já foi aprovada em 2 turnos no Senado com o apoio da oposição. Mas o texto ainda precisa passar por apreciação na Câmara dos Deputados, o que deverá acontecer amanhã. Caso seja aprovado, o pacote prevê a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, o aumento do valor do Vale Gás de R$ 53 para R$ 120 a cada 2 meses.
a criação de um vale diesel de R$1.000 para mais de 870 mil motoristas registrados no Cadastro Nacional da categoria, além de um auxílio de R$200 mensais para taxistas com documento de permissão para ajudar a custear os combustíveis. A proposta na Câmara também prevê a inclusão do mesmo valor para motoristas de aplicativo. Todos os benefícios teriam validade até o fim do ano e seriam distribuídos por meio de cotas na Caixa Econômica Federal. O relator do texto na Casa, deputado Danilo Forte, do PSB, espera uma votação rápida. A gente pode, com isso, inclusive, ter o prazo do dia 15 como prazo limite para entregar para a sociedade brasileira e ter a dignidade de ter uma cesta básica de qualidade para o sustento da família. Pelo menos 21 estados e o Distrito Federal já reduziram o ICMS sobre os combustíveis, como prevê a lei sancionada por Jair Bolsonaro. Entre eles, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, onde postos e distribuidoras estão sendo fiscalizados. As informações chegam agora com a Gabriela Morgado. O governo do Rio realiza na manhã de hoje uma operação para fiscalizar a refinaria Reduc, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e distribuidoras de combustíveis. A ação acontece no segundo dia após a redução do ICMS sobre a gasolina de 32% para 18% no estado. Ontem, 45 postos foram autuados por agentes do governo em ações de fiscalização. 12 deles alteraram os preços no momento da chegada dos agentes. Os estabelecimentos vão ter 15 dias para apresentarem defesa. Em outros postos, o preço da gasolina chegou perto de R$ 6. Na semana passada, o preço médio do litro do combustível foi de R$ 7,63, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Hoje a expectativa é de que cerca de 1.000 prefeitos estejam em Brasília para protestar contra medidas que elevam gastos e reduzem as receitas municipais. A Confederação Nacional dos Municípios estima que o impacto destes projetos votados no Congresso pode superar 250 bilhões de reais. Bom, até então estava tudo tranquilo, né? As pessoas seguiam trabalhando, as instituições seguem funcionando, mas eis que chega a informação, aí sim para mexer na ordem social. Aí sim para levar o povo pra rua. A cerveja vai ficar mais cara no Brasil. Ah, não. Aí não. Diga, Ângelo Sfayer. A cerveja deve ficar mais cara nos bares nas próximas semanas. Segundo a associação que representa o setor, os estabelecimentos seguraram o repasse ao consumidor, mas o aumento deve ser inevitável em agosto. A explicação está no encarecimento de ingredientes fundamentais como cevada e malte pressionados pela guerra na Ucrânia e também pelo aumento acumulado dos combustíveis. O empresário e conselheiro da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Marcelo Toshio, diz que o reajuste também coincide com o aumento do movimento no atual estágio da pandemia. Como nos mercados a entrega é muito grande, nos bares a gente recebe cervejas aqui 3 vezes por semana. Então cada entrega tem o valor do frete, tem o valor do caminhão na rua. O preço que está o óleo diesel, realmente eles não tem como segurar. Até segurou, assim, por bastante tempo o valor. Teve altas, foram altas pequenas, mas agora realmente a alta foi sentida pelo setor. Tá difícil. Não, difícil. Não dá pra dizer que o Brasil me obriga a beber, porque nem isso. Nem isso, né? Obriga, mas a gente não consegue. Agora, um abraço pro nosso ouvinte Ricardo Nunes. Lembra, Sheila? Nosso ouvinte que tem nome de prefeito, mas não é. Não é o prefeito. Que mora em Ibiúna. Ele é mestre cervejeiro. É mestre cervejeiro? Ele produz a própria cerveja, produz, né? E produziu pra gente, inclusive. Verdade. Ricardo, um beijo pra você, tá? Lembra saudade, da gente? Né? Saudade. Oi, sumido. A cerveja é ótima, inclusive, né? A cerveja que ele produz é excelente. Sabe que uma delas eu não tive coragem de abrir. A gente ganhou o quê? Umas muito bonita. Duas garrafas cada, né? Eu ganhei 2, o Megali 2, você 2. É, porque no rótulo dela tem as nossas fotos. A foto do Rivotril. Uma eu abri também muito boa, realmente. A outra tá guardada. É excelente. Aí, ó. Mas igual o Megali falando, eu tô guardando, porque é uma lembrança. Eu falei, mas bebe o conteúdo e guarda a garrafa. Guarda a garrafa. Mas isso eu fiz logo na primeira semana. Isso é investimento. Ela guardou quando tava em baixa. Vai beber quando tá em alta. Aí, ó, você tá vendo? Agora é o momento, hein? Agora é o momento. Deu uma valorizada essa garrafa de cerveja agora, hein? Vamos aproveitar que a gente alfinetou o Megali? Falar pelas costas. Você lembra quando ele ganhou essa garrafa de cerveja? A gente tava falando isso porque a gente ama o Megali e já tá com saudade. Quando ele ganhou, ele viu a garrafa e falou assim, nossa, olha que lindo esse rótulo, que legal, né? E tal. Aí veio uma carta super bonitinha do Ricardo, né? Querido. Falando, olha, quando você for degustar a sua cerveja, você coloca, deixa assim, tal temperatura, né? Deixa ela descansando um pouco. Aí o Megali leu e falou assim,
Se tem uma coisa que eu não suporto, é gente que produz cerveja e fica tentando me ensinar como é que faz pra beber. Eu bebo como eu quiser, porque não sei o quê, Cara, deu blá, um blá, presente blá. pra Falei, ai, gente. Uma carta super carinhosa e o Megali. Desceu a lenha. E foi bem no dia que eu tava no day after da vacina, lembra? Eu tava assim, não conseguia nem reagir, porque quando isso acontece a gente costuma... Né? A vacina. A gente costuma pegar no pé do Megali e trazer ele de volta pra realidade, beleza. Passou um tempo, feriado, Megali vai pra Minas Gerais, traz queijos de presente pra gente, lembra? Aí ele falou assim, esse queijo aqui, ó, você tem que pegar, deixar na geladeira uma semana e depois vai falar, Megali, quando querem te dar a dica de como consumir a cerveja, você não quer. Agora no queijo, quer falar né, como come o queijo, sommelier de queijo também. E olha, por falar em queijinho, petiscos e tal, nos bares, a gente falou da cerveja, as porções também estão pesando mais no bolso. A Tayane Ribeiro fala sobre isso. Frequentar os bares e restaurantes de Belo Horizonte tem pesado no bolso dos consumidores nos últimos meses. Em um ano, o preço médio das porções teve alta de até 30%, segundo o levantamento do site de pesquisas Mercado Mineiro. E essa elevação dos valores já é perceptível para a população. Tá tudo muito caro mesmo. Tanto que eu até te falei, hoje como tá tendo rodada dupla, foi o que amenizou. Mas assim, porção, tá tudo muito caro. Os preços dos espetos estão absurdamente caros. Você pega aqui um espeto vegano por R$20. A maior variação encontrada foi na porção de carne de sol com mandioca, que passou de R$ 46,00 em julho do ano passado para R$ 60,00 neste ano. Vai querer o quê? Uma água com gás assim, não da torneira mesmo, né? Vai ser assim daqui a pouquinho, né? É só desse jeito, que é isso. Tecnologia 5G começa a funcionar amanhã em Brasília. Agatha Gonzaga. A quinta geração de internet, o chamado 5G, vai ser ativado em Brasília na quarta-feira. Com isso, a capital federal será a primeira cidade do país a contar com a tecnologia, que já estava em teste desde o início de 2022. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Telecomunicações. Segundo o Ministério das Comunicações, todas as capitais brasileiras deveriam ter o sinal em pleno funcionamento até o fim de julho. Porém, diante de algumas dificuldades logísticas e para importação de equipamentos, o prazo foi estendido pelo governo federal até o fim de setembro. Depois de Brasília, segundo a Anatel, aí o 5G vai ser ativado em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. As datas, no entanto, não foram ainda definidas. Sabe que, por um tempo, eu conversava com o Orrisson Lacerda, o nosso colunista de tecnologia. Hoje ele conversa com o Eduardo Frumento, né? Mas eu me lembro, e faz alguns anos já, e o Orrisson falava sobre a importância do 5G, que não é só mais a velocidade de conexão, velocidade para fazer download, para fazer upload, não é só isso, né? Vai muito além. É um novo capítulo na história da tecnologia e na nossa história também da humanidade. Até por isso existe essa disputa tão grande, tão acirrada entre a China e todos os outros países que estão tentando desenvolver essa tecnologia 5G. Porque, em geral, quem conseguir desenvolver e se tornar fornecedor dessa tecnologia para a maior parte do mundo, vai ter também uma espécie de controle de como as pessoas vão mexer nisso, e aquela interface, né? São esses países que vão definir. E a gente sabe que isso acaba, de alguma forma, também ajudando a formar o pensamento das pessoas, né? Vocês se lembram naquele documentário, vamos lembrar, De Olho nas Redes, não é exatamente esse, que fala das redes sociais e que fala da influência daquela primeira página, daquela primeira interface do seu e-mail, né, do Gmail, como aquilo é formulado, como você olha para aquilo e a sua leitura, a partir daquilo ali, as suas decisões, elas acabam sofrendo algum tipo de influência a partir daquela tela, a primeira tela que você vê. Então, em geral, o que esses países vão fazer é justamente isso, é montar essa primeira tela e, de alguma forma, ter algum tipo de influência sobre os pensamentos, sobre as decisões das pessoas. É algo muito importante, né? É sobre tecnologia.
O nosso chefe Felipe Félix tinha sugerido de conversar com o Orrisson Lacerda amanhã, né? Isso. Acabei de ficar sabendo que ele mandou uma mensagem no grupo e eu não vi. Ao meio-dia de ontem, fica tranquila. Tá em tempo de Então responder. a gente decidiu aqui agora que amanhã vai ter o Orrisson de manhã. Se o Orrisson puder, claro, mas aí a gente conversa com o Orrisson Lacerda para ele explicar. São muitos aspectos envolvidos, todos eles fundamentais, importantíssimos. É legal porque a gente vai poder falar sobre avanços para a área da educação, o quanto o 5G pode permitir que a educação chegue a mais lugares ainda pelo Brasil. Quanto o acesso à informação, a democratização de ensino também pode atingir outros cantos onde não chega hoje. Para a área do agronegócio é fundamental na agropecuária, uma tecnologia fundamental para aumento de produtividade, para a renda no campo. E aí a gente não está falando só para os grandes, não, mas também para os pequenos produtores com acesso à tecnologia, democratização de tecnologia. É disso que a gente está falando. Então, tem muitos aspectos super importantes sobre os quais a gente vai seguir falando ao longo do dia de hoje e amanhã também com o Orrisson Lacerda, nosso colunista aqui de tecnologia. O Orrisson também, se estiver ouvindo, seria já Oi, fica o Orrisson. convite aqui Então, no aqui ar já também, tá bom? Deixa eu agradecer a todos os ouvintes que lembraram, é o Dilema das Redes, gente, imagina. Dilema das Redes, verdade. Sensacional, se você tiver acesso à Netflix, né? Acesso à Netflix vale a pena, porque provoca reflexões profundas a respeito da internet, das redes e tudo mais, né? A influência disso nas nossas vidas. É isso aí. Vamos com destaques internacionais. Joe Biden promete lutar contra o que chamou de epidemia de violência armada, pouco depois daquele ataque a tiros de ontem que deixou 6 mortos em Chicago. Arthur Queiroz. A polícia americana prende um suspeito pelo assassinato de 6 pessoas que assistiam ao desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos em uma comunidade de Chicago. Ainda não há confirmação de que o jovem de 22 anos de idade, identificado como Robert Crimo III, foi de fato a pessoa que usou um rifle para abrir fogo do alto de um telhado contra a multidão nesta segunda-feira, deixando também dezenas de feridos. Ele foi encontrado a cerca de 8 quilômetros do local, sozinho em um carro. O ataque aconteceu cerca de 10 minutos após o início da parada, por volta das 10 da manhã desta segunda-feira, 8 da manhã pelo horário de Brasília. Segundo agências internacionais, testemunhas disseram ter ouvido mais de 200 disparos. Durante o discurso pelo Dia da Independência em Washington, o presidente Joe Biden se comprometeu a combater o que chamou de epidemia de violência armada que o país tem vivido. Destacou que sancionou uma grande reforma federal de acesso a armas no fim do mês passado, mas que episódios como este nos lembram que nem sempre há uma garantia da democracia. Entre outros pontos da lei de controle no acesso a armas sancionada por Biden, está um maior rigor na verificação de antecedentes para os jovens compradores e medidas para que autoridades possam apreender armas de pessoas consideradas perigosas. Futuro da CPI do MEC pode ser decidido hoje. Fala, Natália Pazzi. Uma reunião de líderes no Senado Federal está prevista para acontecer nesta terça-feira para discutir a instalação da CPI, que deverá investigar possíveis irregularidades no Ministério da Educação. Mais de 30 senadores assinaram o documento que foi protocolado na semana passada depois que o ex-ministro Milton Ribeiro, pastores evangélicos e assessores foram presos durante a Operação Acesso Pago. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou no sentido de entender que há requisitos mínimos para a criação da CPI, mas mostrou preocupação com a proximidade das eleições. Será velado até amanhã, às 10 da manhã, na Catedral da Sé, no centro da capital paulista, o corpo do cardeal Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo. Nascido em Salvador do Sul, no Rio Grande do Sul, o religioso morreu ontem, aos 87 anos, em meio ao tratamento contra um câncer no pulmão. Franciscano, Dom Cláudio Umes comandou a Arquidiocese de São Paulo entre 1998 e 2006 e logo depois, até 2010, foi prefeito da Congregação para o Clero, atuando junto ao Papa Bento XVI no Vaticano. Em 2013, no conclave que elegeu o Papa Francisco, ele se sentou ao lado do então cardeal e amigo Jorge Bergoglio, que revelou na primeira entrevista que a escolha do nome Papa Francisco foi inspirada pelo brasileiro. Dom Cláudio disse: não se esqueça dos pobres. Um grande amigo. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri.
Chega a 7 o número de mortos pelas chuvas no Nordeste do país. Só em Alagoas, são 6 mortes. A Yumi Cuano tem os detalhes. Mais de 56 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas por causa das chuvas que atingem Alagoas desde o fim de maio. 6 pessoas morreram, 2 delas neste mês, de acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado ontem. As Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal estão atuando no resgate e nas ações de socorro. Até o momento, 52 cidades estão em situação de emergência. Os municípios mais afetados são Coruripe, Penedo e Rio Largo. Quitéria Maria da Silva é moradora da cidade de Major Isidório, que também foi atingida pelos temporais. Ela está abrigada em uma escola desde sexta, depois de perder tudo na casa dela. Saí do meu serviço para casa, meio-dia, cheguei em casa, já encontrei com o riacho cheio. E só deu tempo de eu entrar dentro de casa, que foi muito rápido a água. Deu na cintura dentro de casa, eu perdi tudo. Os vizinhos também perderam tudo, sofá, colchão, armário. As famílias atingidas vão receber um auxílio do governo estadual de R$ 2.000 em 4 parcelas de 500. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai liberar o saque do FGTS por calamidade após reconhecimento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Mais sobre os temporais que atingem o Nordeste com o Cacá Barbosa. Passa de 7 mil o número de desabrigados ou desalojados por causa das fortes chuvas que atingem as regiões do Agreste e da Mata Sul de Pernambuco desde o fim de semana. Até ontem são 7.073 pessoas em 29 municípios. 15 deles decretaram situação de emergência e 2 pessoas seguem desaparecidas. Já no Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Natal decretou calamidade pública por causa das chuvas intensas que atingiram a cidade também durante o fim de semana. Em 12 horas, a capital potiguar registrou mais da metade dos 245 milímetros esperados para todo o mês de julho, provocando transbordamentos, alagamentos, abertura de crateras, deslizamentos, queda de árvores e casas interditadas. Bom, agora a gente vai para o norte do país. A Defensoria pede indenização de 50 milhões de reais. A União, depois das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O destaque chega de Manaus com Arthur Coelho. A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal pedem uma indenização contra a União por danos morais coletivos no valor de 50 milhões de reais, em virtude da desestruturação da FUNAI e da falta de proteção aos povos indígenas na região do Vale do Javari, no Amazonas. O local foi palco da morte do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. A ação tramita na Justiça Federal desde outubro de 2018. A DPU afirma que os conflitos na terra indígena do Vale do Javari são acompanhadas e objeto de denúncias pelas instituições há anos. O montante será revertido em favor dos povos indígenas por meio de repasse à FUNAI com a apresentação de um planejamento. Vamos falar agora sobre futebol. O Botafogo sobe na tabela do Brasileirão, né, Aline Fanelli? O Botafogo vence o Bragantino por 1-0 e vai ao 9º lugar no Campeonato Brasileiro. Em Bragança Paulista, o alvinegro carioca marcou com Vinícius Lopes aos 19 minutos do segundo tempo. O Massa Bruta ainda teve Eric Ramírez expulso aos 49 da etapa final. A equipe comandada por Maurício Barbieri encerra a 15ª rodada com 18 pontos no 14º lugar. O Palmeiras lidera o torneio com 29 pontos, 2 a mais que o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, e o Corinthians fecha o G4. Na zona de rebaixamento estão Goiás, Cuiabá, Juventude e o Lanterna Fortaleza. Tá nervosa, Sheila? Não, tô tranquila. Nem um pouquinho, tranquilinha. Enquanto, né? Hoje tem rodada da Libertadores. Fala aí, Maurício Ferreira. A rodada de hoje da Copa Libertadores definirá os 3 primeiros classificados às quartas de final do torneio continental. O Atlético Mineiro, às 7h15 da noite, recebe o Emelec do Equador no Mineirão após o empate por 1-1 na primeira partida. Uma vitória simples garante o Galo na próxima fase. Às 9h30 da noite, são mais 2 brasileiros em campo. O Atlético Paranaense, com a vantagem de jogar pelo empate, enfrentará o Libertad no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. Já o Corinthians vai à temida Bombonera pegar o Boca Juniors. Quem vencer avança às quartas de final e uma nova igualdade leva a disputa para os pênaltis. Boca e Corinthians terá transmissão da Band News FM hoje a partir das 9 da noite. Não? Sem comentários? Tô super confiante. Tá bom. Né? Tá bom. Me cobrem amanhã. Precisa nem ter esse jogo, precisa nem ter. Aquela máxima, ou não você já tem, né?
Tá bom, Precisa nem ter, não é? Podia nem ter, né? Podia já estar classificado. Vamos ver o que é que ele diz. A senhora persegue o Corinthians. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton Neves. Bom dia, Milton. Tô vendo a Sheila Magalhães aqui na internet. Tá com um look de Paco Rabanne ou Givenchy. Eu não sei qual que... Ou Pierre Cardin. Não é mesmo, Ellen Brown? Garcês Brown. Eita, nome bonito, hein? Obrigada, olha, Carla Bigato, você também é um primor de beleza. Mas vamos aqui aos palpites do Milton Neves. Que hoje, eu tô falando há uma semana aqui, que o Corinthians não precisava nem ter viajado. E tá lá em Buenos Aires. Gastaram com avião, vão para o restaurante, vão também pagar o hotel. Apesar que a Conmebol banca um pouco, né? Mas não devia ter nem viajado. O Corinthians está eliminado, eu conheço essa bagaça, eu tenho antevisão do fato. Mas vamos ao placar. Grandes jogos hoje pela Libertadores América. Tanto é que o Atlético Mineiro está super classificado, enfrentando o Emelec lá no Mineirão. Vai ser 2-0 pro Galo, fácil, não precisa nem ter esse jogo. Agora eu insisto, Boca Juniors e Corinthians, hoje às 9h30 da madrugada. Corinthians não precisava nem entrar em campo. Pode até numa dessa, num milagre, perder de 1-0 só. Num milagre pode empatar 1-1, entendeu? Mas não adianta. O Corinthians não vai empatar também, não. Vai perder. Eu conheço o futebol, eu tenho antevisão do fato, eu insisto. E o Libertad recebe lá no Paraguai o Atlético Paranaense do Filipão, que tá com a bola cheia. Já estão querendo o Filipão de volta para a seleção brasileira? Libertad 0, Atlético Paranaense 1. E o Palmeiras? O Palmeiras amanhã recebe o Cerro Porteño e vence por 3-0. Amanhã o Flamengo ganha fácil do Tolima e o Corinthians não devia ter viajado. O Corinthians está eliminado. Gastou avião, gastou traslado, gastou restaurante, hotel. Devia ter mandado um fax entregando o jogo por WO. Nossa senhora, corintianada me mata. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Nada, com esse prognóstico aí todo, é certeza de que eu posso continuar confiante, então, para hoje mais tarde, Milton, né? Milton disse que o Corinthians vai estar corintiano assim no carro.